Olá, mundo do samba, lá canal de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Vamos à sequência aqui, portanto, do nosso quadro Aprendendo com os Enredos. Hoje, para falar aqui de 3 enredos que a gente falou na semana passada, né? Dragões é Real, Gaviões é Fiel e o enredo da Tom Maior sobre a cidade de Uberaba. Então, basicamente isso. Vamos começar aqui pelos enredos indígenas, né? Acho que a gente tem 2 enredos que são bastante diferentes entre si. Eu acho que a Dragões Real optou por um recorte, né? Um foco histórico e até mesmo narrativo específico, no caso, o matriarcado indígena, e em especial a questão das guerreiras e camiabas. Já a Gaviões da Fiel, né? Optou ali por um direcionamento, né? Um pouco mais amplos, né, e até um pouco mais generalista, mas daqui a pouco a gente vai tentar aqui entender, né? É interessante a gente ter 2 enredos indígenas que têm como grande compromisso falarem dos agrupamentos indígenas, né, sem gerar grandes estereótipos. Então temos aí um grande avanço nesse sentido. E eu acho que em termos de recursos, né, tanto narrativos, visuais, acho que os 2 enredos têm essas possibilidades. Eu tenho um pouco mais de apreço à ideia da Dragões Real em relação à da Gaviões da Fiel, por vários motivos. Mas vamos falar aqui agora de forma específica, né? A Dragões Real vai para o seu, talvez, primeiro enredo indígena da sua história. É um enredo que tem como grande compromisso falar desse matriarcado dessas mulheres, né, dessas guerreiras e camiablas. É ou seria uma lenda, né? Então, lenda dentro do agrupamento indígena são histórias reais ou míticas, mas que elas misturam esses 2 tipos de visões e geram exatamente essa história. E essa história das Icamiabas, elas, de certa forma, têm relatos de agrupamentos indígenas, mas a grande história delas foi contada exatamente pelo lado espanhol, o europeu, e aí, no caso, na expedição do Orellana, que passou ali pela foz do rio Amazonas. Conta a história que esse grupo de mulheres, portanto, elas viviam, né, nessa unidade, né, entre elas, e elas só tinham contato com homens no período de ter, né, de engravidarem e assim, portanto, terem seus filhos. Cada homem, né, que elas enfrentavam, que elas tinham essa relação, recebiam uma espécie de amuleto, no caso, né, e um Muiraquitã, e este amuleto, portanto, era uma espécie de recordação, até mesmo de relação entre essas pessoas. Os filhos homens eram entregues à sociedade, né, aos pais, assim por diante, e as meninas, né, as filhas, ficavam para continuar o legado do matriarcado dessas Icamiabas. Porque a lenda das Icamiabas ela é um tanto quanto complexa, né? Porque é exatamente a mesma história das Amazonas, né? Aí sim as guerreiras míticas da antiga Grécia, né? Que viviam, né, numa cidade-estado que ninguém sabe, ninguém tinha uma, não se sabe a relação exatamente, né? Se elas eram de um grupo, se elas viviam numa cidade ou eram um grupo de uma ilha, não se sabe muito certo, são várias histórias, mas o fato é que as Amazonas, elas, portanto, tinham essa relação, né? Elas só encontravam homens no período em que elas engravidavam e assim por diante. Entretanto, né, e aí entra o grande ponto, né, da lenda indígena e assim por diante, porque de fato, né, o europeu, quando ele olha os agrupamentos indígenas no período de invasão, eles têm uma visão tanto quanto ocidental de enxergar essas pessoas. Então eles tentavam a todo custo encontrar mecanismos do que eles conheciam de sociedade e tentavam, de certa forma, aplicar. Essa é a melhor palavra. Né? Eles aplicavam o conceito social e histórico ocidental perante a visão de sociedade dos povos indígenas, no caso aqui os nativos da floresta amazônica. Então não dá para saber se a história era exatamente essa ou não, mas o fato é que ficou aí marcado. Elas lutaram, portanto, contra os espanhóis e elas lutaram, de forma aguerrida, numa defesa da sua lógica, né, de sociedade, assim por diante. Claramente a escola consegue mesclar a história com outros mitos, e aí ela vai falando de defesa da floresta, defesa e resistência dessa luta ancestral, o que faz o enredo, de certa forma, ganhar um pouco mais de profundidade. Né? Então, nesse sentido, o grande acerto do enredo da Dragões da Real é exatamente
dar um foco, né? Ao dar um foco para o enredo, você consegue ter nuances possíveis, né? Eu acho que o mais interessante, né, embora a escola não... Eu acho que o grande problema do Enredo dos Dragões Real é que, ao mesmo tempo que a escola explora o mito e a luta das Ikamiabas, ela não finaliza ou ela não coloca um destino dessa luta. Então, ela não cita, por exemplo, no seu texto escrito, mulheres do presente que defendem, né, tal como as Ikamiabas, essa realidade. Defesa não é só a defesa da floresta, né? A única mulher citada é uma branca, né, Dorothy Stang, inclusive branca dentro da lógica cristã. Então você poderia citar ali, né, o matriarcado indígena brasileiro atual, né, ou aprofundar ainda mais essa realidade, mas não é talvez uma preocupação, pelo menos aparenta ser, não ser uma preocupação do Enredo da Dragões. Entretanto, acho que isso é até passável de certa forma, porque a escola é, cria, né, uma visão cabocla também de enxergar essa luta, né? Então essas mulheres herdeiras não são só as indígenas, são exatamente as ribeirinhas, são as caboclas, que dentro da sua realidade tentam manter esse matriarcado, esse conhecimento indígena, né, de mulheres até hoje na sociedade amazônica. Então é um grande enredo, é um grande acerto. Eu acho que tem a possibilidade de gerar vários recursos visuais, né, para a escola. E vamos dizer assim, é um banquete para os profissionais de Parintins, né? Que tem essa expertise do festival, né? E tanto o Boi Caprichoso quanto o Boi Garantido já apresentaram lendas, né? Das Icamiabas, então fica aí a possibilidade, né? Do que podemos esperar aí pela frente. Já a Gaviões da Fiel, ela opta por um outro viés, né? A Gaviões da Fiel está mais preocupada de entender a luta e a causa indígena. E a gente já chega no grande problema deste enredo, né? O enredo, ele não tem foco. E aí eu acho que já é um vício narrativo do ano passado. Ano passado, no enredo das máscaras africanas, a escola tinha como eixo Exu, que ia, né, desbravar o continente africano e encontrar essas máscaras, né? Encontrar esses destinos que as máscaras possuíam e as histórias que elas poderiam contar desses povos. Então você tinha, de certa forma, um eixo que ele ia, né, caminhando pelo continente e ali ele chegaria numa conclusão. Eu percebo que a história de 2026 é a mesma de 2025, só muda a causa, que aqui é a causa indígena, e eu acho que aqui tem um grande porém. O fio narrativo, este narrador, ele não é protagonista dessa história. Então, ou seja, ele não consegue ser forte o suficiente para que a narrativa ganhe profundidade. O que dá profundidade, o que dá força ao enredo da Gaviões da Fiel é, de certa forma, aí sim, a luta indígena. Só que para explicar essa luta indígena, a escola acho que ela dá muitas voltas, muita encheção de linguiça para chegar no assunto principal. Por quê? Ela cita os Yanomamis, ela cita o Guajupiá, ela cita a Reconquista Tupinambá, ao mesmo tempo que ela cita a luta e os direitos, a luta constitucional, as faces dos movimentos originários, mas ela não consegue, no meu ponto de vista, criar um agrupamento. Para mim é um enredo igual ao enredo de 2025, só mudou o objeto e mudou algumas nuances. E eu acho que aqui, nesse sentido, fica um pouco inferior em termos de força e de protagonismo. Indo para uma outra polêmica, né, que foi a polêmica que gerou aí o grande problema, né, nos últimos dias, né? Eu estudei Gaviões no doutorado, então eu não posso dizer que eu posso falar com propriedade, mas eu posso falar que eu estudei a escola, né? Este é um tipo de enredo que não combina com o passado ou não combina com a história da Gaviões da Fiel. Porque você vai falar da luta ancestral indígena sem usar a referida cor dentro da Gaviões da Fiel, não é que o enredo não é possível, ele é super possível, mas ele pede profundidade narrativa novamente. Não tem como você falar de floresta, de preservação, se você não traz essa referida cor dentro da lógica, dentro da ótica da escola. E nesse sentido, isso é mais um elemento narrativo, né, do que necessariamente um enredo propositivo. Se fosse um tipo de julgamento igual o carioca, que o jurado ele tem liberdade de julgar o enredo, e de julgar as escolhas dos carnavalescos neste enredo,
provavelmente esse enredo seria canetado. Em São Paulo, passa porque nenhum jurado de enredo avalia enredo, né? Ele avalia o que o jurado, o que o carnavalesco quer que ele acredite. Então, se o carnavalesco justifica as coisas, então passa. Mas eu acho, do meu ponto de vista, que esse enredo ele é muito amplo, ele quer falar de muita coisa, mas ao mesmo tempo ele generaliza tudo no final. Porque não dá para você falar que a luta dos povos indígenas de Roraima é igual à luta dos povos indígenas de São Paulo, que é totalmente diferente dos povos indígenas do Mato Grosso, dos povos do Rio Grande do Norte, por exemplo. E por quê, né? Não existe uma unidade indígena. Existe causas de lutas indígenas que são semelhantes, mas não tem como a gente criar uma luta indígena geral. A gente pode criar, mas aí sempre vai recair, né? A gente vai sempre recair, a gente vai estar sempre direcionado para um pouco de estereótipo demais. Então acho que esse é o grande problema do enredo da Gaviões da Fiel. Mas é um enredo que tem possibilidades narrativas, visuais muito grandes, e vamos ver aí como que a escola vai solucionar tudo isso e como que isso vai ser posto. Eu acho que um pouco diferente da Dragões da Real, aqui na Gaviões da Fiel, por mais que as lendas e os mitos indígenas eles apareçam e entram na história, o cerne da história, no meu ponto de vista, é a natureza. A natureza ela é a protagonista da ação no enredo da Gaviões da Fiel e ela fica muito presente ao longo de toda a história, aí, portanto, do texto criado pelo Júlio Poloni e pelo Heiner. E é um enredo interessante, eu acho que é o primeiro enredo indígena também, o segundo enredo indígena da Gaviões, né? O primeiro foi os Guarus, mas lá era um enredo mais CEP, né? Aqui é um enredo de fato indígena. Então aqui seria o primeiro grande enredo indígena da Gaviões, e eu acho que aqui é uma escola que gostou da fórmula de 2025 e está reaplicando agora, só que no olhar indígena. Esperamos que dê tudo certo, né? É uma possibilidade, é uma escola forte, uma escola que, quando é protagonista do Carnaval de São Paulo, ela move as outras agremiações e ficamos aí, portanto, no aguardo do que a Gaviões da Fiel vai trazer para o Carnaval de São Paulo deste ano. E encerramos a semana no enredo da Tom Maior, sobre Chico Xavier e a cidade de Uberaba. A cidade de Uberaba é uma das principais cidades de Minas Gerais, uma cidade histórica, mas ao mesmo tempo uma cidade econômica, né? Além de você ter todo o ciclo ali colonial também passando por Uberaba, você tem na atualidade aí sim o protagonismo do agronegócio, em especial da criação do boi zebu, né? Uberaba é a terra do boi zebu, né? Isso é até curioso, né? Só que para explicar a história de Uberaba, para não ficar parecendo que é um enredo CEP clássico, a Tom Maior tenta colocar na história Chico Xavier. Chico Xavier é um dos grandes médiums da nossa história, do mundo como um todo. Ele se muda para Uberaba em 1959 e lá, né, ele vai, de certa forma, criar a sua carreira, a sua mediunidade. E é ali, de fato, que ele vai se apropriar nessa relação com os espíritos, né, com o sagrado. E ali, né, ele vai fundar a Casa de Prece, que vai ter ali em Uberaba, né, até o seu falecimento em 2002, uma relação, né, de espiritualidade, de amor, de caridade, de religiosidade. Eu acho que se o enredo fosse sobre Chico Xavier, só sobre Chico Xavier, faria mais sentido. Eu acho que seria até interessante, seria bonito como um todo. Mas a história de Uberaba, mesclada com a história de Chico Xavier, eu diria até que é um desrespeito ao próprio Chico Xavier. Eu acho que você mesclar a história dos dinossauros, a história do zebu, da colônia, dessa formação de Uberaba, e depois, no final ali, você disse que Chico Xavier estava lendo, né, essa carta psicografada dele, e todo o processo de continuidade, eu acho que é um pouco até desrespeitoso. Eu sei que não é esse o interesse, não foi essa a intenção da escola, mas acho que é um pouco desrespeitoso, né? Porque a gente está falando de um grande médium, né? A gente está falando de uma pessoa que viu coisas, relatou coisas, mudou a vida de pessoas, né? E a própria vida a partir dessa espiritualidade, né? E você mesclar os dinossauros com a visão de Chico Xavier, o boi zebu com a visão de Chico Xavier, não faz sentido nenhum, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos piores enredos do Carnaval de São Paulo. Eu falo assim com a palavra correta. Eu acho que ele justifica muito bem, acho que o investimento, não só da prefeitura, mas também talvez do empresariado de Uberaba, para a existência deste enredo. De fato, justifica muito bem, a escola está cumprindo o que ela tem que ser feita.
Mas se a gente for analisar aqui enredo quanto uma história, e que essa história ela tem que gerar algum tipo de impacto visual, né, e assim por diante, eu fico me perguntando, né, será que a gente vai ter um enredo, e esse aqui vai ser o 13º desfile do ano, né, do grupo especial. A gente vai ter um desfile extremamente burocrático, extremamente lindo, com certeza, porque a do Tom Maior tem uma das melhores equipes de barracão do Carnaval de São Paulo. Não tenho nenhuma dúvida que o enredo vai ser bonito. Mas passa aquela sensação de que é mais uma autopromoção da cidade, né? A gente está em 2026, né? Tá na hora das escolas tentarem fugir dessa lógica do enredo CEP. Eu sei que às vezes, né, é impossível disso acontecer, mas esse enredo é um tanto quanto ruim mesmo. Essa é a grande realidade. Repito, se o enredo fosse sobre Chico Xavier, faria mais sentido. Ou até mesmo se o enredo fosse só sobre Uberaba, né? História de Uberaba, as relações de Uberaba, acho que faria muito mais sentido. Agora você inserir Chico Xavier dentro da cidade de Uberaba, me desculpem quem criou a ideia ou quem desenvolveu, mas eu acho que é um pouco desrespeitoso essa grande realidade com a própria mediunidade de Chico Xavier e até mesmo com a ideia do espiritismo, né? Esse foi o nosso episódio de hoje. A gente terminou aqui num tanto quanto enfático, né? Acho que são 3 enredos interessantes. Acho que a Dragões da Real ele é um pouco mais organizado. Eu acho que ele é um pouco mais centrado. Eu acho que falta uma finalização, mas eu acho que a ideia por si só consegue justificar não ter essa finalização. Já da Gaveza Fiel, acho que ele é um pouco generalista demais, acho que ele quer falar de tudo e não fala, de certa forma, de quase nada. Eu acho que ele, de certa forma, é uma extensão narrativa do enredo de 2025, e com adendo, porque eu acho que 2025 era melhor que 2026. E a Tom Maior, eu acho que depois do enredo de 2025 sobre Angola, aquela reedição, a gente vai para Uberaba, soa com ar um pouco agridoce, né? Porque o enredo não é tão bom como poderia ser, mas passa a sensação aí, portanto, de que a escola está bem resolvida, né? Tenho certeza que a escola vai fazer um belo carnaval, pelo menos bonito, com certeza vai ser. Amanhã a gente vai ter o enredo da Estrela do Terceiro Milênio. Na quarta, o enredo da Vai Vai. Na quinta, a gente volta com o quadro Aprendendo com o Enredo, para falar destes enredos que a gente falou na semana, já que vão faltar aí 2 enredos, né? Rosas de Ouro e Tatuapé, que é só na semana que vem. E aí na semana que vem a gente encerra o nosso quadro sobre os enredos e já adentra para 7 dias mais ou menos, nas aventuras e nas desventuras do Carnaval Santista. E aí a gente vai voltar o nosso foco para a cidade da Baixada Santista, que vai ter o seu carnaval no dia 6 e 7. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e também nunca deixem de sambar.